Boa noite. Bem-vinda, bem-vindo a mais um Fórum Sindical, um programa da revista Fórum em parceria com o Sindicato dos Petroleiros Norte Fluminense. Hoje a gente está tendo transmissão cruzada com a CUT, né? A live vai estar cheia de sindicalista potente que está na defesa do serviço público. Ontem, os servidores de todo o país organizaram um dia de luta contra a PEC 32, ou a PEC da rachadinha, né? Que a gente tem que dar nome aos bois. A gente vai entender por que ela recebeu esse apelido durante o programa, porque ele é muito apropriado, viu, gente, para mais essa contra-reforma neoliberal. Primeiro, vem a PEC 95, que congela o orçamento, né? Que diminui os recursos para a política pública. A gente precisa ampliar esses recursos e melhorar o atendimento à população e não fazer esse desmonte do Estado, que, na verdade, é a PEC 32. Hoje, o Brasil chegou ao triste saldo de 572.641 mortes. Se a gente não tivesse SUS, isso ia ser muito maior, né? Nós já somos 10% da população brasileira contaminados pela Covid, são mais de 20 milhões e 500 mil pessoas. Quantos centros de reabilitação a gente vai precisar para recuperar as vítimas, né? Os sobreviventes da Covid que sofreram sequelas, algumas muito graves, precisa de reabilitação. Se aprovada essa PEC monstruosa, né, a PEC da reforma administrativa ou PEC da rachadinha, a gente não vai poder construir esses centros, né? Há muitos mitos em torno do serviço público no Brasil, né? Sempre se criminaliza o funcionário público, o servidor público, dizendo que ele é privilegiado. Mas, gente, a grande massa dos trabalhadores públicos nesse país, seja lá no município, no estado e no executivo, que é onde está o grande montante dos servidores, são cerca de 11 milhões, são servidores que ganham, em média, 4 salários mínimos, gente. Os privilegiados de verdade, lá do Ministério Público, do Judiciário, né, do alto escalão das Forças Armadas, do Judiciário, Tribunal de Contas, por exemplo, estão fora da reforma. Então, assim, para que essa reforma? A gente vai discutir, né? E mais que isso, a gente precisa se organizar para combater, né? E não deixar passar mais esse assalto aos cofres públicos e, na verdade, perder todo o controle que a gente tem, né? Quando você tem um servidor concursado, um servidor que tem regimento, que tem regras, né? Quando você terceiriza, precariza, contrata sem concurso, tudo isso facilita a corrupção. Para a gente fazer esse debate, né? Porque tem muita gente aqui qualificada para fazer esse debate, a gente convidou o deputado petista de Minas Gerais, Rogério Correia, ele compõe a Frente Parlamentar Mista do Serviço Público. Boa noite, Rogério, cadê você? Estou aqui, Maria Flor, boa noite, viu? Muito obrigado. Boa noite. Que a gente tenha um bom debate para desmanchar os mitos dessa mentirosa reforma administrativa. Essa contra-reforma, né? Esse povo não faz reforma, né, Rogério? Só joga entulho em cima da cabeça da gente. Chamar isso de reforma é um assinte. Para dialogar com o Rogério, a gente chamou o Pedro Armengol, da Condicef, e também da direção da CUT. Entrou o Ronaldo. Ronaldo, seja bem-vindo. O Ronaldo é dos bancários DF, né? Ele está lá discutindo no Congresso, ele está bastante potente nesse debate também. Agora o Pedro. E aí, Pedro, boa noite, tudo bem, Maria? Querido? Boa tudo noite, bem? Bem-vindo, Ronaldo. E a Mônica Caldeira, cadê minha querida companheira de formação? Tudo bem, Mônica? Boa noite, Fro. Boa noite, rapazes. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Tudo. A Mônica é do Sindicato dos Professores do DF
ela é da Secretaria das Mulheres, né, do colegiado da direção do Simpro, um sindicato muito potente, o Sindicato dos Professores de Brasília. E a gente ainda vai ter a Jandiro Errara, que é secretária nacional de Políticas Sociais e Direitos Humanos da CUT, mas ela está em outra live, ela vai entrar um pouquinho mais tarde, tá bom? Eu queria começar o nosso programa com um pequeno vídeo e 2 imagens, porque eu acho que ela nos ajuda a entender aí como é que em diferentes esferas a gente está se mobilizando contra essa PEC. Você pode soltar, Guilherme? Daqui a pouco eu cumprimento todo mundo que chegou. Eu estou acelerando um pouquinho aqui, porque a gente está em muita gente e esse tema é muito potente, gente. A gente precisa discutir para a gente combatê-lo. E pode... E a autogovernabilidade que tiveram parte desse final do projeto de lei. Então, registrar os esforços do Ministério da Minas e Energia em nome do Rogério Correia. A gente precisa aumentar esse número de deputados com cartazes, chamando a PEC de desmonte, de retrocesso. Eu não vi rachadinha ali, né? Mas tem que colocar também, PEC da rachadinha. Boa noite, Urânia, Flores, Márcia, Gilda, Beatriz, Serginho, Aretusa, Maria Euseneide, boa noite, Jorge, boa noite, Lúcia, Sérgio Correia, Moisés, boa noite, MH, Roma, Rumachu, boa noite, Carolina. Eu queria agora 2 fotos, que eu também ontem, uma é da manifestação, essa foto é em Maceió, esse é o prédio do Arthur Lira, né? Vocês estão vendo aí funcionários do Correio e outros manifestantes, servidores públicos, né? E os dos Correios fizeram uma coisa específica contra a privatização dos Correios. Gente, que é outra coisa que eu queria conversar aqui com o deputado, que é um absurdo, é inconstitucional a gente privatizar os Correios. Agora, a última foto, para a gente começar nosso bate-papo. Essa é a foto que eu acho que tem que nos inspirar. Este é um grupo de jovens da juventude da CUT, em formação, fazendo formação, é a primeira formação presencial que eles têm, né, nesse período pandêmico, foi feito com todo cuidado, tirou a temperatura da galera, todo mundo de máscara, todo mundo com álcool gel nas mãos, os trabalhos de grupo foram feitos nos espaços abertos. E esta formação dessa juventude é sobre a PEC 32, é sobre os riscos, né, a barbárie que ela vai trazer para a gente se a gente não conseguir barrar. Então, gente, esse trabalho de formiguinha é um trabalho que a gente precisa fazer. A gente precisa conversar com os nossos amigos, nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho sobre o horror que é. E hoje a gente vai aprender, né, as coisas terríveis que está neste pacote aí chamado reforma administrativa. Pode voltar os convidados, Gui? Muito bem. Eu queria, então, que o Rogério começasse. Rogério, dá uma passada geral, né, nas coisas mais problemáticas que tem nessa reforma, ao invés de atacar os privilégios, na verdade, não vai fazer isso, né, vai atacar o servidor que está na base, que está nos ajudando, a imensa maioria, gente, dos servidores está no executivo, né? Essa ideia de dizer que o nosso Estado é inchado também não é verdade. Quando a gente vai num serviço público, a gente vê que falta funcionários, que muitos servidores estão ali tentando fazer o melhor que eles podem, mas estão sobrecarregados de trabalho. Então, assim, da onde que vem esses mitos? Como é que esse neoliberalismo constrói esses mitos e como é que a gente pode combatê-lo, Rogério? Fro, obrigado, viu, pelo convite de estar aqui com vocês, com a Mônica, com o Pedro, o Ronaldo, a Jandira que vai entrar.
E parabéns ontem aos servidores públicos, servidoras, os atos, né, que foram feitos tanto em Brasília quanto nos estados. E eu pude ontem também, tive a honra, agradecer ao líder Bongasti, de poder, depois daquele ato que nós, deputados, fizemos, como repercussão dos atos feitos pelos servidores públicos e pelos que precisam de serviço público, eu tive a honra também de falar pela bancada do PT, que eu estou representando na Comissão Especial da PEC, e também como coordenador da Frente Mista do Serviço Público. Bem, eu rapidamente vou fazer uma opção de não entrar no detalhamento do que a Flor. É um verdadeiro saco de maldades. Então, eu fiz opção aqui para explicar o que é a alma dessa PEC. E, com isso, a gente fica e vai ver muito claro que não se trata de nenhuma reforma. Reforma é algo que todos nós queremos, né? Você tem uma casa, de tempos em tempos, você precisa fazer uma reforma. Às vezes você virou vovô, vai acolher uma netinha, faz um puxadinho, ou então vai melhorar o azulejo no banheiro, vai botar um fogão melhor. Isso aqui é reforma. Ano passado, mesmo o governo Bolsonaro não querendo, nós fizemos uma reforma no Fundeb, o Fundo de Desenvolvimento e Manutenção da Educação Básica. Nós ampliamos o Fundeb, inclusive com recursos federais, contra a vontade do governo, e melhoramos, portanto, um fundo fundamental para poder fazer com que a educação pública avance, se reforme para melhor. Isso é que é reforma. O que eles estão fazendo é um desmonte do serviço público. Então, é como se você, ao invés de fazer a reforma na casa, jogasse ela para baixo e expulsasse os moradores. Esses não vão poder entrar nessa casa que nós desmanchamos. E eu quero citar aqui 2 artigos que dão o exemplo disso. Eles querem fazer a privatização da prestação do serviço público. Então, veja bem, o artigo que eles incluem na Constituição, o artigo 37A. Eu vou ler, vale a pena. Diz o seguinte: a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão, na forma da lei, firmar instrumentos de cooperação com órgãos e entidades públicos e privados, privados de maneira geral, inclusive com fins lucrativos, para a execução de serviços públicos, inclusive com compartilhamento de estrutura física e a utilização de recursos humanos de particulares, com ou sem contrapartida financeira. A breve leitura disso mostra que eles estão privatizando, portanto, a prestação de serviço público e poderão, portanto, entregar para a iniciativa privada com fins lucrativos, para as empresas privadas, os recursos públicos que hoje são obrigação do Estado, para que a educação chegue da creche à universidade para todos, do SUS, da segurança pública e assim por diante. Mas mais na frente, veja bem, eles vão dar ao presidente da República, aos governadores do Estado e aos prefeitos o seguinte poder. Por decreto, eles poderão extinguir, transformar e fundir entidades da administração pública, autárquica e fundacional, extinguir fundações, autarquias e órgãos de entidades públicas. Ou seja, as universidades federais são autarquias. O presidente da República poderá simplesmente, por um decreto, extinguir uma universidade e, com um convênio de cooperação, como tem no outro artigo, entregá-la para a iniciativa privada fazer o gerenciamento dessa universidade, que será, portanto, evidentemente, uma universidade privada que poderá cobrar também, e vai cobrar, mensalidades. E, com isso, serão expulsos das universidades os negros, os mais pobres que vieram da escola pública, os filhos dos trabalhadores e trabalhadoras, como era no passado. Então, eles estão privatizando, através desta PEC, a prestação de serviço público. Agora, para que eles desmontem o serviço público e façam a privatização, eles precisam de mentiras e precisam de atacar os servidores. Então, alguns mitos é importante, como a Flor disse, que a gente desmascare. Primeiro, eles dizem o seguinte: tem muito servidor público no Brasil, não é possível ter tanto servidor. Aí a gente vai ver e fazer um balanço disso e pegar dados oficiais. O Brasil tem aproximadamente 12 servidores
que é abaixo da média dos países desenvolvidos. Nós temos, em relação ao número de trabalhadores, 12% são de trabalhadores de serviço público no Brasil. Se você pegar a Alemanha, você vai ter 20%. Se você pegar a Noruega, em outro extremo, você vai ter 30%. Mas, na média, você tem 17,71% nos países capitalistas. Então, o Brasil não tem um número de servidores grande. Isso é uma mentira, uma balela. O Rogério... Pois não. Tem um eco aí, alguém está com o microfone aberto. E a conta que eles fazem é uma conta safada. Por que é uma conta safada? Porque eles não fazem a conta per capita, né? Em relação ao funcionário público e a quantidade de pessoas. Então, por exemplo, compara com a Alemanha, né? Que é um país muito menor que o nosso, e compara em PIB. Então, assim, como se a gente pudesse pegar o PIB e dividir mesmo entre os brasileiros, né? Como se uma gorda parte desse PIB não ficasse na mão dos brasileiros, na mão da elite. Então, assim, entender que a relação que a gente precisa, aquilo que eu falei no início, gente, nós chegamos, às vezes, para ser atendido. Hoje eu fui no Poupa Tempo. Eu passei umas 2 horas no Poupa Tempo, porque na pandemia tem uma redução, tem trabalhadores com comorbidade, etc. Tal. O que acontece? Um único funcionário para atender milhares de pessoas que passam ali no Poupa Tempo para fazer um ofício. Então, demora, precisava ter mais gente. Então, tem funcionário que tem que estar trabalhando em casa, está afastado, etc. Você não tem concurso público, você não consegue colocar mais funcionário. E qualquer lugar que você use o serviço público, você vai sentir isso, né? Por quê? Porque não tem concurso. Então, está faltando funcionário para a quantidade de habitantes que a gente tem. Exatamente. Esse dado é uma prova disso, são dados oficiais. E mais do que isso, 60% dos servidores são da área de educação e saúde. Se você juntar com a área de segurança, vai chegar a 80% dos servidores públicos. Esse é um mito, e é mentira dele. O outro mito que é mentira é dizer que servidor é marajá. Aí também a gente pega os dados oficiais, servidores que ganham acima de 20 salário mínimo são apenas 3,2%. A imensa maioria dos servidores, 53%, ganha até 4 salários mínimos. E se você colocar de 4 a 10 salário mínimo, serão 87% dos servidores públicos. E esses servidores que ganham mais estão fora da PEC. Então, esta PEC 32 ela não vai abranger os magistrados, os deputados, os procuradores, os promotores, os militares. Estes ficam de fora. Tribunal de Contas. E Tribunal de Contas. Os servidores dessas entidades entram, viu? Os servidores. Mas os membros dos poderes não. Então, não é verdade que está se fazendo aí cortando privilégios. Agora, isso são mitos que eles criam, porque para desmanchar o serviço público e entregar para a iniciativa privada, como quer Paulo Guedes e Bolsonaro, eles precisam, então, descaracterizar o serviço público brasileiro e os servidores. E aí vão fazer o ataque direto aos servidores públicos, que é o que esta PEC faz. Aí vai acabar com a estabilidade do servidor, trocando isto por pessoas que serão contratadas, apadrinhados de político, por isso você diz que é a PEC da rachadinha, que a gente tem chamado. Ela vai acabar com uma série de direitos de carreira dos trabalhadores. Então, ela faz um ataque ao servidor público para, desmanchando o atual serviço público, poder, nesse sentido, entregar esse recurso para a iniciativa privada. Então, essa é a alma da PEC. Se vocês quiserem conhecer com bastante detalhe cada artigo dela e análise, o Diese fez uma cartilha muito boa, que ele destrincha, depois você podia até passar para o conjunto das pessoas. Gui, põe um pouquinho na tela, dá uma passada para as pessoas verem. Acho que dá para baixar no Diese, né? No site do Diese, não dá, Rogério? Dá. É a proposta da reforma administrativa do governo Jair Bolsonaro. Essa aí. Essa análise do Diese está muito didática, viu? Tem o contexto histórico do que a reforma administrativa é feita,
o que vem, por que isso está ligado à privatização também das empresas, porque estão privatizando tudo. As empresas, e agora é a prestação também, a privatização da prestação do serviço público. E, a partir daí, ela vai destrinchando o que eles vão fazendo nesta reforma de prejuízo ao trabalhador. Bem, só mais um mito que é preciso a gente desmascarar e dizer que estão mentindo. O presidente Arthur Lira, ele toda hora fala, a PEC não vai atingir o atual servidor público. Não é verdade. Ela atinge o atual servidor público. Por exemplo, a avaliação de desempenho que eles querem fazer é para demissão em massa. Então, eles vão demitir em massa o servidor para contratar outro servidor sem direitos, outro servidor sem estabilidade. E, portanto, às vezes, nem servidor, como eu li naquele artigo 37A. Poderão ser, inclusive, pessoas para prestar serviço privado na prestação de serviço, com os contratos de cooperação. Então, isso é ainda mais profundo do que a terceirização e a precarização. É a contratação mesmo de serviços privados. E atinge também, é importante vocês saibam disso, no parágrafo 20 do artigo 37, eles dizem o seguinte: os servidores não poderão ter reduzidos o salário e a jornada os que forem carreiras típicas de Estado. Carreira típica de Estado são aqueles que têm poder de polícia, em torno de 5% dos servidores públicos. Os outros 95% poderão ter, portanto, redução de salário e redução de jornada. Você reduzir a jornada do servidor público é reduzir o serviço público, a prestação do serviço. Se você manda 25% de professores, trabalhadores de educação embora, você vai também diminuir a prestação da educação pública. Imagine isso também no SUS. Então, em suma, a PEC é esse desmonte da prestação do serviço público e a entrega para o capital privado, para o tal mercado, para as empresas com fins lucrativos, para ela gerenciar o que hoje é obrigação do Estado. E isso foi feito no Chile. Eu termino aqui, Fro, e foi um desastre. Sim. O Chile foi um desastre, o Chile do Pinochet. O dia que Paulo Guedes foi lá na comissão para discutir esse assunto, o ministro, eu falei com ele, você está com saudades do Chile do Pinochet. E aquilo não deu certo. E ele ficou sem responder, porque no Chile as pessoas não têm o acesso à educação, os jovens, as crianças, as famílias não têm acesso ao serviço de saúde e os idosos não têm aposentadoria, porque tudo foi privatizado. O Chile fez uma verdadeira revolução, obrigou-se agora a ter uma nova constituinte e elegeu uma maioria que vai fazer uma constituição à semelhança da nossa de 88. E aqui o Paulo Guedes quer fazer aquilo que não deu certo no Chile de Pinochet de 83. Obrigada. Gente, eu acabei de ver um superchat e me lembrei. Vocês aí já... Muito obrigada, Sânia, pelo superchat. Ela diz que Rogério Correia, nosso aliado na luta contra a privatização da Ceasa Minas. Pedro Armengol, grande companheiro da Condicef. A Sânia é nossa jovem, né? Jovem cultista da Condicef. É uma guria potente aí na formação sindical, está no núcleo de educadores digitais, uma graça e canta, gente, que vocês não imaginam como é linda a voz dela, maravilhosa. É um pacote completo. Gente, aproveitando que eu dei uma paradinha aqui, vou passar para os meus convidados, curtam o nosso vídeo, compartilhem nas suas redes. Não está legal esse papo? Não tem amigo que precisa entender o que é reforma administrativa? Pega o link, manda para ele para ver. Tudo isso faz com que o nosso canal se fortaleça, né? Os algoritmos entendem que o programa tem relevância e ele mostra para mais pessoas. Se você tem dinheiro aí para uma cervejinha, né? A nossa assinatura mensal aqui no canal começa por R$7. Então, assim, aí do lado do inscrever-se, claro, se você ainda não é inscrito, se inscreva, tem aí tornar-se membro. Então, você pode tornar-se membro com R$7 por mês. É muito pouquinho, gente. Enquanto eu estou aqui com essa galera que não está recebendo nada para estar aqui, tem
10 jornalistas lá na redação da Fórum trabalhando e fazendo um monte de matéria, informando de verdade as pessoas, né, colocando nas suas pautas o que é de interesse da classe trabalhadora, fazendo um jornalismo sério. E essa gente precisa comer, né? E é assim que a gente ajuda a fortalecer um jornalismo independente como a Fórum faz. Então, contribuam, gente. A gente só consegue manter a independência com o quê? Com os próprios leitores, né? Com as próprias pessoas que consomem essa informação que a gente faz de qualidade. Então, por favor, não esqueçam que jornalismo tem custo, precisa ter apoio, ok? Eu vou passar para o Pedro, antes de dar uma rodada. Pedro, faz uma avaliação breve do primeiro dia de luta de ontem, como é que está a organização, como é que está isso no miúdo, porque a gente precisa fazer algo parecido que a gente fez na primeira luta que fizemos o tema engolir, não teve a reforma da Previdência, né? Porque a gente conseguiu fazer um trabalho muito articulado e informar as pessoas. Depois a gente já estava muito derrotados, né? Veio Bolsonaro, veio Guedes e começou o trator em cima de nós. Agora a gente está começando a recuperar a energia e vamos vencer essa PEC. Bem, boa noite, Fro. Boa noite, deputado Rogério Correia, esse baluarte aí, né, que chama dessa luta junto, principalmente lá pela Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público, né? Boa noite a companheira Mônica, Ronaldo, a companheira Jandira, da Executiva Nacional da CUT, né? Cumprimentar aí todos os participantes desse importante debate nesta noite aqui sobre todo esse processo de mobilização em relação a esse projeto, né, como já disse muito bem o deputado Rogério Correia, não de reforma, mas de deforma, né, de uma deforma administrativa. Primeiro, que é uma proposta que não partiu de nenhum diagnóstico das reais necessidades da melhoria da prestação de serviço. Ao contrário, né, ela reduz essa perspectiva, né, numa concepção de um Estado mínimo social, como vem ocorrendo, né, desde 2016, com o golpe, né, contra a Dilma, né, que essa proposta ela tem o mesmo DNA da emenda constitucional número 95, né, e tem, claro, o objetivo de, a cada dia, retirar recursos orçamentários para investir em serviço público, para transferir para o sistema financeiro rentista, né? E isso se prova muito bem se você pega uma escala de 2016 para cá, sobre o crescimento do que vai do orçamento para o serviço da dívida, né? Em 2016 era em torno de 40%, esse ano de 2021 já é 54% aproximadamente, de um orçamento de 4 trilhões, mais de 2 trilhões vai justamente para alimentar o sistema financeiro, e com a emenda constitucional número 95, se nada for feito para mudar esse caminho que ela está seguindo, né, esse ano, inclusive, o governo Bolsonaro já está com problema, já está com, inclusive, precisando da pedalada fiscal, porque já tem um déficit em razão da PEC do teto, da emenda do teto, que é a emenda 95, né? Então, em pouco tempo, não vai ter mais nada. Eu digo até sempre o seguinte, para esses ultraliberais, não precisava nem da PEC 32. Só a emenda 95 já resolvia o problema deles. Mas, vamos dizer, a sanha, né, de buscar recursos mais rápido, retirar as pessoas do orçamento e garantir, né, alimentar o sistema financeiro rentista é muito maior, que eles nem olham para essa trágica realidade que vive o Brasil hoje, no momento onde precisa de um manto social muito maior do Estado, nessa crise sanitária, econômica, social, que todos estamos atravessando, com mais de 50% da população com insegurança alimentar, ele já vem com uma proposta dessa, que todos os elementos que o deputado Rogério Correia já colocou muito bem aqui, inicialmente, na nossa discussão. Em relação ao dia 18, bem, nós da Central Única dos Trabalhadores, né, como também de todas as centrais sindicais, né, temos uma avaliação positiva em relação a esse ato que foi construído como mais uma atividade de acúmulo de força da classe trabalhadora,
a partir, inclusive, de uma unidade muito bem construída no Fórum das Centrais Sindicais. Nós temos uma categoria do ponto de vista quantitativo, não em termo relativo, mas quantitativamente, relativamente grande, com aproximadamente 12 milhões de trabalhadores e trabalhadoras, onde mais da metade desses trabalhadores e trabalhadoras são dos municípios, são municipais, né? Em torno de 30% são estaduais e só em torno de 10% a 11% é que são federais. Mas a grande massa desses trabalhadores e trabalhadoras estão justamente nos municípios, lá na ponta onde presta serviço, né, mais direto à população, né? E nós conseguimos uma unidade muito grande, porque, infelizmente, nós temos uma fragmentação muito grande de organização, são muitos sindicatos representados em todas as centrais, mas levamos esse debate para o Fórum das Centrais Sindicais, conseguimos, talvez pela primeira vez, realizar uma grande articulação envolvendo as 3 esferas de trabalhadores do setor público, que culminou, inclusive, com a realização de um grande encontro nacional no dia 29 e 30 de julho, né, que tivemos a inscrição de mais de 5 mil participantes, com a participação efetiva de mais de 2 mil, nas redes sociais, com a participação de mais de 20 mil, né, dessa categoria, e onde construímos uma agenda muito interessante de mobilização, né, para o enfrentamento à PEC 32, mas também não esquecendo que o único problema dessa agenda ultraliberal no Brasil não é só a PEC 32. Nós conjugamos com essa luta contra a PEC 32 a luta contra a MP 1045, essa mini-reforma trabalhista, que significa, né, a volta do trabalho escravo de forma institucional, tanto para os jovens como para os velhos, a luta contra as privatizações, e no caso aí a bola da vez, os companheiros dos Correios, né? E com isso, nós não conseguimos articular só os trabalhadores das 3 esferas, nós também toda a classe trabalhadora, e tivemos participação expressiva dos bancários ontem, de metalúrgicos, enfim, não ficou uma pauta específica, até porque a PEC 32 não é uma pauta corporativa só dos trabalhadores do setor público, mas de toda a sociedade, que as consequências dela, como já frisou muito bem o deputado Rogério Correia, as consequências são graves para toda a sociedade. Ela tem uma reforma trabalhista para o setor público, mas, para mim, a maior consequência dela é a falta de perspectiva de proteção social para a maioria da população brasileira, principalmente no momento de grave crise econômica social. E culminou, inclusive, tivemos uma agenda muito profunda. Já no dia 3, manifestação em Brasília, tiramos, inclusive, desse encontro, né, na volta das atividades parlamentares, tivemos um processo muito interessante, principalmente nos municípios, nos estados, de assembleias, audiências públicas aprovadas, inclusive, na Comissão de Trabalho, o deputado Rogério Correia, inclusive, um dos responsáveis de garantir uma série de audiências públicas em estados e municípios para debater a reforma administrativa, né? Tivemos um trabalho muito importante de pressão nos parlamentares, lá em suas bases eleitorais. Nós temos exemplos pontuais, não dá nem para muito tempo, mas de dúvida a gente já mudou o voto nesse período, de parlamentar que era a favor da reforma e que hoje nós já temos vídeo gravado, porque nós não aceitamos só a palavra, nós queremos que ele grave um vídeo. Nós já temos vídeo gravado de vários parlamentares que, há um mês atrás, eram a favor da PEC, e hoje nós já estamos guardados em nossos arquivos vídeo dele gravado dizendo sou contra a reforma administrativa, né, tal. Então, esse trabalho de pressão desse período foi muito importante, indicando no dia 18, inclusive, uma paralisação aí das 3 esferas, greve onde foi possível, né, e também comungando concomitantemente com toda essa pauta mais geral da classe trabalhadora. Bem, a nossa avaliação foi positiva, a gente tinha de jogar alto na chamada de uma greve, não aconteceu da forma que a gente imaginava, mas entendemos que o dia 18 não era um fim em si mesmo, era um meio, inclusive para a gente acumular força, para a gente fazer um aquecimento, com certeza, para enfrentamentos bem mais radicalizados até, agora durante o mês de setembro, quando se deve se dar a votação da PEC na comissão especial, como também no plenário da Câmara até o final de setembro. Então, nós hoje já fizemos uma reunião de avaliação muito cedo, às 11 centrais sindicais, já tiramos uma série de encaminhamentos, inclusive de fortalecimento no dia 7 de setembro, que as centrais estão chamando
todo mundo, toda a classe trabalhadora para as ruas, onde uma das bandeiras é, com certeza, a contra a PEC 32 e agendas que nós vamos estar construindo até o final desse mês, para, a partir do início de setembro, estarmos com o nosso bloco na rua, com ações muito mais contundentes até do que o dia 18. Mas o dia 18, para nós, teve uma importância muito grande como um marco inicial de uma jornada que nós vamos continuar construindo e fortalecendo para nos dar muito mais possibilidade de enfrentamento. E estamos aqui, inclusive, seguindo o conselho do deputado Rogério Correia, que toda reunião na frente nos cobra. Olha, tem de pressionar os parlamentares. Deputados, lhe garanto, nós estamos com uma série de instrumentos, de mecanismos, de pressionar lá na base eleitoral dele, lá no município, que é lá que ele sente, não é em Brasília. Aqui dentro do Congresso ele não sente tanta pressão. Mas lá na base eleitoral deles, eles sentem a pressão, porque é onde eles têm voto para se reelegerem. Então, estamos com uma série de mecanismos, campanha de outdoor, panfletos, construindo uma série de audiências em câmaras municipais. Só de câmaras municipais, eu me lembro, já temos aqui umas 20 audiências com documentos, sessão deliberada de posição contra a PEC 32. Então, estamos ainda nesse processo de construção, mas que o dia 18 já foi um passo importante e esperamos estar fortalecendo esse processo para derrotarmos a PEC 32. Eu sem som falando. Obrigada, Pedro. Uma coisa que eu fico sempre pensando com essa PEC é que os prefeitos eles ainda não se deram conta do prejuízo que vai ser na ponta. Né? Assim como a própria reforma da Previdência, a EC 95, quando eles se derem conta, vai ter deputado que vai ter prefeito também dentro da orelha. Então, uma forma de fazer pressão também é esclarecer como é que vai ficar, por exemplo, serviço público, gente, sem recurso, com um funcionário diminuindo, vai sobrecarregar municípios que já estão sobrecarregados, né? Então, é preciso começar a dialogar e pressionar. Eu vou colocar a Mônica na roda. Obrigada, Flor. É isso, a gente está aí, né, fazendo essa pressão aí, como o nosso companheiro da CUT, ontem estivemos lá no anexo 2 aqui da Câmara dos Deputados em Brasília, muitas mulheres estiveram lá, e aí eu quero trazer essa conversa para isso, né? Para o diálogo que a gente tem que ter com a população nesse momento, porque quando você tem um caos instaurado, é fácil você colocar servidor público como privilegiado, né? Numa população em que a informalidade está assustadoramente grande, como nunca se teve na história, então você vai dialogar ali com os trabalhadores e as trabalhadoras que estão desempregados, que estão com a vida muito difícil, e a gente vai discutir a precarização do serviço público através das nossas condições de trabalho. Parece mesmo, aparentemente, que a gente está discutindo privilégios, mas por isso que nós precisamos chegar nessas pessoas, como o deputado disse muito bem, né, sobre a dificuldade que o serviço público, a prestação, a entrega do serviço público vai se configurar para a população. E aí precisamos aqui fazer um recorte de um pouco mais de 50% da população brasileira de mulher. E a maioria do domicílio brasileiro, dos domicílios brasileiros, são chefiados por mulheres. Então, nós precisamos demonstrar o quanto que a reforma administrativa é mais cruel para a vida das mulheres, e eu vou pontuar aqui 2 aspectos apenas, para iniciar. A mulher tem no concurso público um espaço de emancipação, de independência. Dizem que a mulher estuda muito mais, né? É por uma necessidade, inclusive de conviver com uma sociedade misógina, sexista, né? Com todo tipo de violência que a gente convive no dia a dia. A educação, para a gente, é um espaço de transformação social, de dignidade. E a ausência dos concursos públicos, né, traz aí mais dificuldade para a mulher ter ali as condições de conviver com uma sociedade que, além de
Aqui, por exemplo, né? Notícia chegou agora que o Bolsonaro não usou nem um terço dos recursos destinados à política às mulheres em 2019. Então, olha que combinação assustadora e desastrosa para as mulheres, né? A precarização do seu espaço do trabalho, do seu emprego, da sua renda e toda a violência, né, de uma sociedade que ainda convive naturalmente com a violência doméstica, com a violência de gênero, né, que elege, inclusive, representantes que têm esse tratamento hostil e violento com as mulheres. E essa reforma administrativa vindo aí trazer mais dificuldade e precariedade para a nossa vida. Um outro aspecto também muito cruel, que é reflexo na vida das mulheres da reforma administrativa, é que as carreiras típicas do Estado, as carreiras que vão ter aí a prerrogativa de não ter as mudanças na forma de contratação, nas jornadas, e a ameaça da iniciativa privada fazer gestão e comandar o espaço de trabalho, essas carreiras, elas não são as carreiras em que a maior parte dos trabalhadores e das trabalhadoras são mulheres, como são as carreiras dos cuidados, as carreiras da saúde e da educação. A pandemia tem mostrado como que é importante a atuação dessas carreiras que têm o cuidado como o centro da sua prestação de serviço, como que isso está salvando vidas, como que isso está reconfigurando a sociedade numa sociedade segura nesse período de pandemia em que a gente vive. E a responsabilidade do cuidado é intrinsecamente relacionada à vida da mulher. Toda mulher convive com a necessidade de ser responsável pelo cuidado de alguém, da sua família, e o seu trabalho, o seu emprego, a sua renda está atrelada a uma função de cuidado. E essa função de cuidado é a função que a reforma administrativa vai precarizar e vai entregar para a iniciativa privada. Um outro aspecto também que traz risco para a manutenção da casa da mulher, para a manutenção do sustento da vida da mulher e a família, que ela é a RIM, é o fato de que as mulheres são as que mais precisam do serviço público. As mulheres têm uma necessidade muito grande de ter o Estado garantindo os direitos que a reforma administrativa vai transformar em mercadoria. Então, imagina isso hoje, que a gente está tendo que pagar essa conta de luz absurda que está, com essas privatizações acontecendo, o preço que está para colocar comida dentro de casa, redução do salário por conta de PECs, de medidas provisórias que fazem com que as empresas possam fazer a redução do salário na vida das mulheres, e mais essa reforma administrativa que vai fazer com que a vida das mulheres fique mais difícil e que elas fiquem mais vulneráveis diante da violência do dia a dia das mulheres. Então, é preciso, deputado, fazer esse recorte na hora de discutir a reforma administrativa, não só porque nós somos mais da metade da população brasileira, mas porque, através de nós garantimos as condições para que a juventude tenha as possibilidades, para que a sociedade se desenvolva, porque nós estamos ali na linha de frente dos cuidados, tanto no seio familiar quanto no trabalho, no serviço prestado para a população. Então, é muito importante dizer para as mulheres brasileiras que a reforma administrativa ela é desastrosa para nós, na nossa segurança e na manutenção da nossa vida e das nossas famílias. Dá um orgulho, né, gente? Isso aqui é a amostra que a gente tem das direções sindicais em vários lugares do Brasil, né? Outro estigma que a gente tem que combater é a criminalização dos sindicatos. A gente tem gente representando, né, os trabalhadores, muitos não têm liberação, fazem a sua luta e continuam o seu trabalho, e vejam o nível de reflexão que a gente teve aqui com o Pedro, com a Mônica, né? Um diálogo franco, aberto e de igual para igual,
né, com muita capacidade elaborativa. Eu vou trazer... Você quer comentar, Rogério? Eu quero, sim, parabenizar a Mônica, o Pedro. O Pedro deu o quadro do que foi essa mobilização. Foi muito importante, viu, Pedro? E é continuar mesmo na base de cada deputado e deputada. Eles já estão sentindo. Tem muitos comentando, não é melhor deixar isso para depois. Então, aumentar a pressão. A greve geral foi importante, tem que fazer outras grandes jornadas e não esquecer a pressão também cotidiana. E a Mônica tem razão, as mulheres sofrem mais, em duplo sentido, tanto as servidoras públicas, por exemplo, na minha categoria, educação, a grande maioria são professoras, que recebem pouco, então serão atingidas em cheio dessa PEC. Mas também a sociedade, porque as mulheres têm um cuidado maior numa sociedade que é machista, com os filhos, com as crianças, e essas é que precisam, em especial os mais pobres, do serviço público. Então, a mulher sofre duplamente com essa jornada. Eu queria dar um dado também para vocês a mais, que é a necessidade da gente agilizar a pressão. Na última reunião da comissão especial, o relator disse que quer entregar o relatório já no dia 26. Semana que vem, nós vamos ter 2 audiências públicas, 24 e 25, e no dia 26 ele quer já entregar o relatório e já colocar para apreciação na comissão especial no dia 1º de setembro. E, a partir daí, inicia-se o debate para votação. E o presidente Arthur Lira diz que quer votar no início de setembro, provavelmente na segunda semana de setembro, já no plenário da Casa. Um dado importante disso, o Pedro lembrou da privatização dos Correios, a Fro também disse isso, e foi uma ilegalidade absurda, porque para privatizar os Correios, no mínimo, eles tinham que ter mandado para lá uma proposta de emenda constitucional. E eles fizeram a partir de lei ordinária para ter maioria simples. Aprovaram na Câmara. Nós ainda vamos ter a luta no Senado, vamos para a Justiça, isso não vai ficar assim. E se por um acaso for privatizado, assim que o presidente Lula ganhar, nós temos que revogar a privatização e recuperar os Correios. Agora, eles não conseguiram, na privatização dos Correios, os 308 votos, que são os votos necessários para aprovação de PEC, proposta de emenda constitucional, porque os Correios são uma empresa muito querida do povo brasileiro. Isso significa que, para eles terem 308 votos, para entregar as universidades, entregar o SUS, mexer com a segurança pública, com todo o serviço público da forma que querem fazer, é difícil que tenham, se a nossa pressão for grande. Então, pessoal, nada de desistir, viu? Eles já começaram a dar demonstração de que estão preocupados com os outdoor, tem reclamação de deputado, tem outros dizendo que é melhor deixar para depois, então vamos para a luta que nós vamos ganhar. Ótimo. É uma coisa que eu sempre falo, gente, Correio, se fala muito do Bandeirante, que fizeram a integração do Brasil, bobagem. Correio faz a integração do Brasil. Correio leva de livro didático a vacina. E, às vezes, até banco. Vocês acham que a Amazon vai fazer isso? Né? Vejam, a gente privatizou o nosso sistema de comunicação. Olha a internet que não chega nem aqui em Paraisópolis, em plena capital de São Paulo. Por quê? Porque não tem interesse. Então, não é lucrativo. Como é que a gente vai fazer com a população? Banco do Brasil, fechando um monte de agência. Às vezes só tem ela. E o Correio, às vezes, funciona, inclusive, como banco. Então, a gente precisa olhar para esse país inteiro. Tem quase 6 mil municípios. E é lá na ponta também que a gente tem que fazer essa formação, né? Contra mais essa barbárie. E o Rogério tem razão. Além da luta jurídica, a luta política no Senado, a gente também pode desfazer essa barbárie, né? Porque desde o golpe, o que a gente está vivendo, é uma destruição de tudo que a gente conseguiu construir e acumular de força na Constituição Cidadã, né? A gente mal conseguiu colocar vários dos seus artigos em prática e vem esse vendaval golpista neoliberal saindo, privatizando tudo. Outra coisa importante nesse nosso debate, nenhum Estado soberano,
independente tem, por exemplo, energia privatizada. Sem energia, a gente não tem produção nenhuma. Nos Estados Unidos, o sistema elétrico é estatal. Eles falam tanto do modelo, né, que é os Estados Unidos, então olha para isso. Na Europa, está se reestatizando, por exemplo, transporte ferroviário. Por quê? Porque a gente vê que a privatização, gente, como a Mônica bem disse, transforma direito em mercadoria. Essa correria, né, desses vendilhões da pátria, tanto para privatizar como para aprovar a PEC 32, nada mais é do que dar ao nosso sistema de saúde público, universal, gratuito, e a nossa educação, que é dever do Estado, para o grande capital internacional, como o Pedro colocou aqui. Então, é dever de todos nós, né? Não é só dos sindicalistas, não é só dos servidores públicos, é de todo cidadão brasileiro cuidar do que é nosso, que é o serviço público. Eu vou colocar Ronaldo na roda. E antes, Ronaldo, desculpa, eu queria agradecer a Célia Mari pelo super stick, queria agradecer o Fabrício Soares, que pergunta o seguinte: por que o deputado Leonardo Monteiro é um inútil? Eu não sei, eu não acompanho de perto, se depois o Rogério quiser comentar. E tem o Gabriel, que diz assim: um dia eu serei assinante de todos os YouTubes de esquerda. Por enquanto ainda não está dando, mas logo tudo melhora. Esse governo não dura para sempre. Ô, Gabriel, se você compartilhar o nosso link, você já está ajudando. Quando você se inscreve no canal, você já está ajudando, né? Fazer com que essas ideias que a gente troca aqui circule para mais pessoas já é uma grande ajuda, tá? Ô, Fro, o Leonardo, não sei se ele está falando do Leonardo Monteiro, é um companheirão nosso lá, deputado aqui com a gente, governador Valadares, do PT. É um companheirão, ajudou a gente muito, ele presidente da frente contra a privatização dos Correios. Às vezes deve ter confundido o nome do deputado. Leonardo Monteiro, um companheirão nosso lá. Não é inútil. Não, tá na frente. Gente, olha, a gente tem pouquíssimos deputados que estão na linha de frente lá do Congresso contra essa barbárie. O Leonardo é um deles. Ronaldo? Boa noite novamente. Para quem chegou agora, meu nome é Ronaldo Lustosa da Rocha, diretor dos Sindicatos Bancários de Brasília, atualmente na pasta de assuntos parlamentares. Nós fazemos um trabalho aí também junto com a FETEC, CUT Centro-Norte, que eu vi aqui também nos sticks, a Gaia, né, nossa diretora lá na FETEC, que também está nessa pauta. Eu também vi aqui nos sticks o Jefferson Meira, que também aí está na Contraf, né, que é a nossa central, quer dizer, nossa confederação, né, que a nossa central é a CUT. E todos juntos aí, somando forças para ajudar nas pautas do Congresso, né? O nobre deputado Rogério Correia, sempre vejo ele lá nas reuniões da frente, sempre muito atuante. E esse é um assunto, pessoal, é um assunto muito interessante. Por que que um bancário está aqui, né, no meio de servidores públicos? Isso, até o pessoal fala, Ronaldo, mas isso, né, a gente é economia mista, como é que é isso daí? Pessoal, nossos acordos coletivos, eles são fruto da luta. E muitos benefícios que nós conquistamos são baseados também no que os funcionários públicos conquistaram também ao longo dos anos. Então, o que vai acontecer se nossos irmãos tomarem a paulada? Na sequência imediata, todos nós tomaremos. Isso eu explico para aquelas pessoas mais céticas, né? E aí o pessoal começa a entender que é verdade, estamos todos juntos no mesmo barco. Eu falo, se você é trabalhador, não importa se você é economia mista, se você é servidor, você é trabalhador. E esse governo veio para o quê? Até o pessoal estava falando uma frase que falaram no começo desse governo, né? Vim para destruir. Foi. Outra frase, né? Vamos passar boiada. E hoje eu estava fazendo uma análise para a nossa imprensa do sindicato. A boiada não passou toda, mas que ela já pisou nos nossos pés e nas nossas pernas, está pisando, viu? Então, nós temos que ficar atentos. Por quê, pessoal? Todo o contexto para chegar na PEC 32. Pelo que nós passamos?
Nós passamos por uma reforma trabalhista, que não tinha nada de reforma também. Até nas lives do sindicato, dentro do sindicato, eu falava, é uma deforma trabalhista. Nós passamos por também deforma da Previdência, porque precarizou aí a galera para aposentar, vai aposentar, porque na mídia só sai o tempo de aposentadoria do mínimo, não sai do integral. Para você aposentar integral, é para lá de 70. Imagine você, né? Imagine um colega de limpeza e conservação pública. Imagine, né? Pense, aos 70 anos tendo que correr lá, igual os meninos fazem aqui toda noite. Né? O bancário tem que, aos 70 e poucos anos, estar lá atendendo lá num serviço estressante, né? Que o serviço bancário é muito estressante. E todos os outros serviços públicos, quem atende no hospital, né? Quem tem parente que trabalha no hospital, a mesma coisa. Então, foi todo um cenário, e aí a eleição desse governo que veio na missão de destruir. E veio ataques, até chegar a essa PEC 32. Essa PEC 32, conforme o Rogério falou aqui, ela veio para destruir tudo. É para vender tudo mesmo. É para vender o sistema prisional parecido com, se eu salvo engano, o deputado me corrija, né? Tem presídios que são privados. O pessoal tem interesse nisso também, né? Plano de saúde privado, qual é o interesse deles? Hospital privado, a fortuna que se paga. A fortuna que se paga se você for num hospital privado, sem plano de saúde, sem nenhum plano. Nossa, é um preço absurdo. E ele veio para destruir tudo isso. E no contexto? O SUS. O governo Bolsonaro tentou destruir o SUS desde o início. Quem lembra? O Ministério da Saúde já estava com a faca para vir em cima do SUS. E explodiu a pandemia. Aí eles, assustaram e recuaram. Mas havia intenção, sim, de destruir o SUS. E a PEC 32 não é uma continuidade disso? Né? Não é uma continuidade disso? De destruir o SUS que salvou tantas vidas. Eu tenho certeza que os países que não têm o SUS adorariam ter o SUS. Vai lá nos Estados Unidos e pergunta para a população, teve gente que faliu no hospital. Pergunta se ele não gostaria de ter tido um SUS. Não é? E são essas coisas que às vezes o brasileiro olha muito para os outros países, mas esquece que aqui nós temos coisas boas e o serviço público aqui, ele é muito bom. Voltando, puxando um pouquinho a sardinha para o lado dos bancos, os bancos públicos, o lucro volta para o governo, investido de volta para o povo. Dos bancos privados, você sabe para onde vai o lucro dos bancos privados? Só Deus sabe para onde vai. E aí, junto com a PEC 32, aí você entrega também o Banco Central, numa conversinha que vai ser autônomo, né? A conversinha fiada de autonomia. Mas eu pergunto a todos os nossos telespectadores, quem foram os chefes do Banco Central ao longo dos anos? Só banqueiro de banco privado. Ou seja, você entregou a galinha para a raposa, o governo entregou a galinha para as raposas. E é isso que a gente vai vendo. E tudo culmina na PEC 32, que veio para arrasar o serviço público. E na intenção maléfica, o deputado falou muito bem, eu creio que é pior do que o do Chile, porque o efeito vai ser ainda pior pelo tamanho e proporção do Brasil. E principalmente nesse momento, pessoal, eu estava falando ontem, nós estávamos no ato, junto com os concursados lá do BRB, para ter mais contratações e zerar o cadastro reserva. E lá no ato, nós estávamos falando, a fome voltou, e a fome está na capital federal, a fome chegou em Brasília novamente, a fome voltou em Brasília. Se você for para a periferia aqui de Brasília, você vai ver pessoas com fome. Pessoas passando fome. E passando fome mesmo, assim, de não ter desespero, de não ter o que comer mesmo. Nós vimos isso. Criamos campanhas solidárias para isso. O sindicato criou Quem Tem Fome Tem Pressa, coordenado aí pelo nosso companheiro Antônio Abdan da Caixa. E está ajudando muitas famílias. Né? Você vê, vai no mercado e faz as compras. Um absurdo. Você vai encher o tanque do seu carro, né? Eu lembro aqui que eu fiz a cobertura aqui em Brasília, até os meus colegas bancários ficaram brincando, não, Ronaldo, agora você é repórter. Eu fui lá na frente das distribuidoras e
Tinha posto de gasolina aqui em Brasília cobrando R$10 no litro e o povo achou um absurdo. Estamos em silêncio. E a galera que defende o governo em silêncio absoluto. Como é que trabalha quem depende do carro? Quem depende do transporte, né? Como é que faz? Então, uma série de fatores, você não pode comer, você não pode andar, e agora você não pode ter um serviço público, porque a PEC 32 veio para destruir tudo isso. Ué, então, é como diria aí um integrante aí do Big Brother, né? Brasil tá lascado. É uma frase que pegou muito, né? O Brasil tá lascado. Seria mais ou menos isso. Mas não vamos deixar o país, o Brasil, nosso amado Brasil, se lascar por causa desse governo, não. Não vamos aqui, ó, nesse grupo que está aqui, vocês estão nos assistindo, pessoas que estão lutando, o deputado Rogério é um dos representantes de todos os outros deputados que estão lutando. É claro, como nós comentamos aqui, tem a galera do Centrão que tem os seus interesses próprios, de outros partidos também, que não tem nada a ver com o trabalhador e com o povo, se elegem por outras agendas, né, com outros recursos, e a gente sabe que faz influência, tem a bancada, você não pode esquecer isso jamais, bancada do boi, da bala, né, tem a bancada da Bíblia também, que de cristão não tem nada, porque eu desafio o cristão que aceita o estado que está o Brasil, irmãos passando fome, e ainda defende esse governo. Você não é cristão, não. Se você defende esse governo que está deixando o povo com fome, você não é cristão, filho. Você vai prestar contas. Eu sou católico também e tenho muitos amigos evangélicos e espíritas. Você vai prestar conta para Deus quando chegar a tua hora. Ele vai chegar no seu ombrinho, ó. Amiguinho, pô, você apoia aquele governo que matou tanta gente só para ver o mal e você ainda diz que me ajuda? A gente tem que chegar, os evangélicos têm que acordar, vocês não podem ser usados como massa de manobra. Querem tirar o serviço público, querem tirar a escola pública do seu filho, querem tirar o hospital público do seu filho, né? Querem tirar também o acesso de vocês a crédito barato, né? A crédito para você ter moradia, a programas de governo, porque privatizando tudo, filho, aí vai ficar, aí é o capitalismo selvagem. Tem umas musiquinhas sobre isso, capitalismo selvagem. E é selvagem mesmo, pessoal. Não brinque com isso. Eu que sou bancário, meus amigos bancários, a gente sabe o capitalismo, né, e o famigerado mercado, né, todo mundo fala do mercado. O mercado não tem dó para ninguém. Com ninguém. Ele quer saber de lucro, quer saber do seu dinheiro e que se tiver que morrer gente, só lamento. Um exemplo disso, não sei se vocês viram, porque isso é um exclusivo. O IGES-DF, o escândalo de corrupção. Vocês viram no DFTV? O DFTV fez uma matéria excelente sobre isso. Era para a gente se revoltar e ir lá na Câmara Legislativa e falar, deputado, que não abrir essa CPI, a gente vai pegar aqui. Tinha que ser assim, porque tem os áudios, pessoal, dos pessoal negociando e falando que se o cara caísse em tal leito, ele estava ferrado. Praticamente isso. Nossa, como é que a gente aceita um negócio desse? Né? Corrupção em plena pandemia, em estado de guerra. Eu falo isso para os bancários, meus amigos e minhas amigas. Nós estamos vivendo uma guerra sem armas. Né? Tá morrendo gente, todo dia. Aqui em Brasília mesmo a média de mortes estava em 13. Então é você imaginar, 13 pessoas na frente da sua casa caindo para trás. Né? Se você imaginar mais de 500 mil mortos, imagine o tanto de gente que é 500 mil mortos. É só você parar para tentar imaginar 500 mil mortos na sua frente. Então, pessoal, temos que nos mobilizar. Estão querendo destruir, sim, o Brasil, mas não podemos deixar. E aqui, deixar uma perguntinha, né, para o nosso nobre deputado, Rogério Correia, a visão dele sobre essa questão da destruição do SUS, que é para ficar bem claro para o nosso telespectador como essa PEC 32 destrói o SUS, mas não só o SUS também, todo o serviço público que tanta população do Brasil precisa. Muito obrigado, pessoal. Desculpe estender um pouquinho, mas é porque esse assunto é quente mesmo. Obrigada, Ronaldo. O chat está bom hoje, a galera está trocando já impressões e respondendo algumas questões. A Urânia está respondendo, a Bilene, né, dizendo o seguinte, que
A gente fez muito em 13 anos de governo, né? Haviam 500 anos de domínio da direita e apenas 13 anos da esquerda, as mudanças foram bastante. Foram tantas que, quando o golpe veio, foram destruindo uma a uma, né, gente? Foi mirando, né? O trabalhador aumentou a renda salarial, o salário mínimo ganhou valorização, eles vêm com reforma trabalhista, vêm com reforma da Previdência, vêm com a PEC 95, que tira recursos do Estado. A gente estava criando universidades, escolas técnicas, né? E aí a gente está vendo o resultado de tudo isso. Só um exemplo que o Rogério falou do Chile, do Paulo Guedes, eu me lembrei, eu tenho uns amigos no Chile que têm em torno de 40, 45 anos, ou seja, eles estão formados há pelo menos uns 20 anos e eles ainda estão pagando a faculdade. 20 anos depois de formado, parcela do que eles ganham, que é bem pouco, porque ainda paga-se muito pouco ali, ainda é usado para pagar o crédito educativo, porque você não tem universidade pública. E tem um outro mito que a gente não falou aqui, né, de se falar só do alto escalão privilegiado, há um mito que servidor público ganha mais que o setor privado. Isso é um mito. Compara, gente, o que ganha um médico do SUS, um enfermeiro do SUS, com um hospital privado, um professor de escola pública, né, com uma escola de elite. Você não tem, é mito, né? É mito e é esse mito estilo Bolsonaro, né? Tudo fake news. A gente precisa desmascarar isso. Rogério, você quer responder? E aí eu passo para a Jandira. Rapidíssimo, é porque o servidor público não tem fundo de garantia para o tempo de serviço também. Então, o contrato de trabalho é diferenciado, por isso ele tem estabilidade. E tem, então, uma carreira que é exatamente para compensar o que o seletista tem. Agora, só mais uma questão, viu, Ronaldo? O empregado público também é vítima dessa PEC. Ele entra também na PEC. Por exemplo, o empregado público ele pode ter estabilidade desde que o contrato coletivo de trabalho assim determine. Então, muitos petroleiros, bancários têm essa estabilidade garantida no dissídio coletivo. Agora, na PEC, proíbe e tem estabilidade mesmo com o dissídio coletivo. Então, o empregado, mesmo o atual empregado público, será atingido também pela PEC. Ele não está fora da PEC. E em relação ao SUS, é isso que foi dito mesmo. Olha, eu vou dar um exemplo. Contagem, aqui perto de Belo Horizonte, uma cidade da região metropolitana de Belo Horizonte. A prefeita Marília Campos ganhou a eleição agora, ela já tinha sido prefeita. A Marília, aliás, é bancária. Junto comigo, lá no início da CUT, ela foi da dirigente dos sindicatos bancários aqui de Belo Horizonte, da região, e depois da Central Única dos Trabalhadores, eu era dirigente da CUT pelos professores. A Marília agora voltou para a prefeitura e encontrou a prefeitura entregue para um OCIPS, para todo o sistema de saúde. Ela fez uma intervenção agora e reestatizou o sistema de saúde em Contagem, porque o hospital de Contagem estava com um buraco no teto, não tinha verba para nada, salário dos médicos e do pessoal de saúde atrasado e as unidades básicas de saúde abandonadas. A OCIP só cuidou daquilo que era interesse dele de lucro, o resto abandonou. Então, ela teve que voltar, retirar a OCIP de lá, fazer uma intervenção e retomar para o município de Contagem. Imagina quando isso foi entregue para iniciativa privada com fins lucrativos. O que eles vão dizer? Ah, não deu o dinheiro, é muito pouco, nós vamos cobrar dos planos de saúde e intervenção pública. A mesma coisa aconteceu com a própria Marília Campos na área de educação. Eles tinham entregue o prefeito anterior por uma parceria pública e privada. Também o sistema pedagógico completamente desmoralizado. Ela teve que fazer a intervenção e tomou de volta para administrar pela prefeitura. São dois exemplos, numa mesma cidade, de que essa privataria, essa terceirização e precarização só prejudica não o servidor, a prestação de serviço, vai prejudicar na ponta o povo. Antes de eu passar para a Jandira, o Bebeto, ele explica a tramóia que o
governo Bolsonaro fez, ele não fez uma PEC, que ele deveria ter feito. A PEC, gente, é uma emenda constitucional e precisa de um montante de votos, porque você fez aquela comparação, Rogério, que ele entrou com um decreto, enfim, isso, dos Correios. O Bebeto está perguntando, como assim 308 votos? Já foi aprovado na Câmara? Alguém pode explicar? Porque ele não entendeu isso. Ele fez a seguinte manobra. Para privatizar os Correios, precisava de ser uma emenda constitucional, porque os Correios, segundo consta na Constituição, eles prestam um serviço estratégico para o Brasil, que é o serviço de prestação, né, de entrega de Correios, correspondência, etc. Então, a privatização teria que ser alterada a Constituição. O governo não mandou uma emenda constitucional, ele mandou um projeto de lei simples. Esse projeto de lei não precisa do quórum qualificado de PEC, que são 308 deputados, precisa apenas de metade mais um. Metade mais um eles tiveram, mas se fosse necessário o número da proposta de emenda constitucional de PEC, ele não teria os 308. Então, o que eu estou comparando é que ele, se fosse para privatizar os Correios através de PEC, ele não teria conseguido na Câmara. E para agora privatizar a prestação de serviço através dessa reforma administrativa, ele tem que ter os 308 votos. E eu digo que é muito difícil que ele tenha se nós fizermos uma grande mobilização. Obrigada, Rogério. Jandira, querida. Boa noite, Fro. Ronaldo, Mônica, o companheiro Pedro, da Executiva, deputado Rogério Correia. Bom, primeiro, estou muito feliz de estar aqui. E Fórum Sindical é uma iniciativa fundamental, de muita qualidade política, né? Eu não conheço outro programa assim que tenha essa sistemática, né, de trazer à tona e de uma maneira mais ampliada, estratégica, né, o debate sindical, né? Bom, acho que assim, que a gente precisa, é legal a gente situar um pouco, né? São 5 anos de ataques ininterruptos à classe trabalhadora, aos seus direitos sociais, né? E num contexto de uma baita crise do capitalismo, e que nessas fases, quer dizer, com uma luta de classes muito violenta, né? Ou seja, o grande capital e os seus governos fazendo ataques mais intensos contra a classe trabalhadora e o povo, né? Para isso que o Bolsonaro foi eleito, né? Com o apoio aí da grande mídia, do empresariado, né? Dos partidos de centro, da direita, né? Então, veja, desde o Temer e agora mais aceleradamente com o Bolsonaro, né? São governos a serviço do capital, né? Para abocanhar, para espoliar o fundo público, né? E veja, nós tivemos fases que a principal maneira, né, de abocanhar o fundo público era via a transferência dos recursos via dívida pública. As privatizações, né, de empresas, né, vamos dizer, privatizações, entre aspas, tradicionais, né, para os neoliberais. Mas agora eles vão além. Eles vão. A PEC 32, né, ela vem privatizar os instrumentos de efetivação do Estado para poder, enfim, construir as políticas sociais, né? Então, é o SUS, como foi dito aqui, é o sistema de educação, de assistência social, tudo isso, tá certo? Vai ser abocanhado pelo capital, né? Porque o objetivo último, ou primeiro, né, da PEC 32, né, e do conjunto de ataques deles desde 2016 é privatização, tá certo? É privatização, é se apossar do fundo público. Começaram lá com a emenda Constitucional 95, com congelamento de investimentos. Depois, vamos lembrar que teve a lei da liberação das terceirizações em todos os setores, né, inclusive no setor público. Isso já foi mais um avanço, né, da privatização, né, do Estado, né? Depois veio a emenda Constitucional 109, que ela ainda radicalizou ainda mais a 95, né? E agora a reforma administrativa. Então, não é uma coisa isolada, né? É um conjunto articulado. E me parece que essa reforma administrativa é uma pá de cal, né? Uma pá de cal, quer dizer, onde eles conseguem abocanhar, né, o fundo público por todos os lados.
via as privatizações, né, Correios, Eletrobras, etc., via o pagamento dos juros da dívida pública e agora, quer dizer, com essa PEC querendo entrar, né, nos instrumentos mesmo de execução das políticas sociais, né? Então, assim, eu acho que tem uma questão, né, muito importante que a Mônica tocou, né, olhando do ponto de vista das mulheres, mas é assim, que são os impactos desta PEC nos direitos sociais previstos na Constituição de 88, né? E ela atinge todos, né? Saúde, educação, assistência, né? Veja, e assim, a principal meta dessa reforma, né, para além dos ataques aos servidores, é a redução do papel do Estado nos direitos sociais, né? E é por isso que os servidores são atingidos, quer dizer, em todos os seus âmbitos, e principalmente na ponta, né, nos municípios, na execução e na garantia, né, dos direitos sociais, né? Então, veja, o que não dá lucro, o que dá lucro vai para a iniciativa privada. O que necessariamente não dá lucro vai para as ONGs, para as entidades assistencialistas, né? Para a pilantropia, né? Pilantropia alinhada com os governos de plantão. Então, veja, é um retrocesso de décadas, é volta do coronelismo, né? E além de abrir caminho, obviamente, para a corrupção generalizada. Veja, vai abrir a possibilidade, quer dizer, do fim da saúde pública gratuita, tá? Via essa coisa que eles já estão falando há muito tempo de plano de saúde popular, da privatização da educação pública em todos os níveis, tá certo? Um exemplo disso, agora nas mudanças que eles estão fazendo para destruir o Bolsa Família. Qual submarino que eles colocaram lá? A possibilidade de acabar com o financiamento de creche e o quê? Oferecer voucher, tá certo? Então, veja, eles, assim, não tem nada que eles façam, tá? Que eles não visem, né, a desconstrução das políticas sociais e do Estado, né? Então, assim, isso nos leva, né, às nossas tarefas, tá certo? E não são tarefas só imediatas. O Pedro colocou muito bem o processo todo, né, de luta, a importância, quer dizer, do dia de ontem, né, da paralisação, para alavancar e para tornar mais público essa discussão, mas a nossa luta, ela precisa continuar, quer dizer, cada vez mais forte, né? E tem uma questão na luta que não é só para agora, é para um processo mais de longo prazo, né? O Rogério estava falando, se Lula ganhar na eleição, tem que reverter a privatização do Correio, né? Tem que reverter a autonomia do Banco Central, senão não vai ter autonomia para uma nova política econômica, né? A emenda constitucional 95, quer dizer, toda a entulhagem golpista, ela vai ter que ser varrida, né, de alguma maneira, né? Para isso precisa ter força popular. Para isso, nós temos um trabalho que é imediato de combate à PEC 32, mas nós temos um trabalho mais permanente, tá certo? Que é desconstruir as mentiras que parecem verdade, tá certo? Junto ao povo que usa os serviços públicos. Eu sou servidora pública municipal, tá certo? Aqui em Diadema, no ABC Paulista, né? E veja, os sindicatos municipais, principalmente, não só estaduais também, mas que têm essa relação direta com o povo, né? Direta com quem usa os serviços, nós vamos dar um salto para além. Nós temos que trazer esse povo para dentro do sindicato, para discutir política pública, para discutir financiamento de política pública, para discutir esses direitos, e a gente ter um trabalho mais articulado, tá? Que não estou falando que é para hoje, é um trabalho de médio prazo, é uma construção que nós vamos precisar para o futuro, né? De estar muito articulado com os movimentos populares, com os movimentos de mulheres, com o movimento LGBT, com as juventudes, tá certo? Vejam o que é o estrago para a juventude dessa medida provisória que foi aprovada, né? Isso aí é aquilo que o professor Ricardo Antunes lá tem um livro que tem aquele título, O Privilégio da Servidão. É dizer para o jovem o seguinte, você vai ser servo, né? Para não dizer escravo, você vai ser servo. Isso é um privilégio, porque você vai receber uma merreca de salário, tá certo? E não vai ter direito nenhum. E fique satisfeito, porque ou é trabalho, nem vou dizer emprego, né? Porque não é emprego, ou são direitos. É disso que se trata.
Então, nós precisamos estar muito mais articulados com essa maioria que usa os serviços públicos, com essa maioria que está distante, né, do movimento da organização sindical, para que a gente possa, quer dizer, nesse movimento, cumprir as tarefas imediatas, que é barrar a reforma, mas também nos prepararmos para poder criar as condições para reverter o que está acontecendo nesse país. E só se reverte isso com luta social, com trabalho de base, com articulação do trabalho sindical com o trabalho popular, né? Então, assim, penso que do ponto de vista do combate à PEC 32, nós estamos, né, acho que assim, conseguimos dar um salto, né, na organicidade, na organização das entidades do setor público, das centrais. É muito importante que a gente continue investindo nisso, na linha do que Pedro colocou na fala dele. Agora, eu penso que nós temos que ter um plano de médio prazo. Nós precisamos engajar nossos sindicatos, e principalmente do setor público, na conexão da luta em defesa do serviço público com a luta das mulheres, com a luta dos movimentos de moradia, da juventude, do movimento negro, com a luta LGBT, dos trabalhadores com deficiência, com o povo das periferias. Porque é esse caldo que pode trazer, né, a correlação de forças, as condições para a gente conseguir reverter tudo isso, né? E, obviamente, continuar construindo e investindo muito forte, né, nessas ações, né, unificadas, né? Por exemplo, dia 7 de setembro, é fundamental que a gente consiga, tá certo? Fazer, quer dizer, uma grande mobilização, retomamos aí, né, o fôlego, as forças, para no dia de 7 de setembro voltar com tudo nas ruas. Agora, veja, a questão, né, do Fora Bolsonaro, né, claro que é central, né, porque sem Fora Bolsonaro não tem reconstrução desse país, né, tanto do ponto de vista, né, das liberdades democráticas, quanto do ponto de vista das políticas sociais, né, e dos direitos. Mas, veja, nós precisamos articular, né, a luta em defesa do serviço público, que hoje se condensa, né, se sintetiza na luta contra a PEC 32, tá certo? Mas e com as demais lutas, né? E o Fora Bolsonaro tem que estar com conteúdo, um conteúdo de classe, de reivindicação, uma pauta de direitos muito forte, porque é isso que pode trazer, né, quer dizer, setores populares que ainda não estão, né, o engajamento nessa luta, para a gente se somar e a gente realmente poder reverter, né, essa situação. Obrigada, Jandira. Eu vou passar a palavra para o Rogério e depois a gente faz uma rodada final, que estamos chegando no nosso final. Tem alguém dizendo que se privatizar Correio, Petrobras, Eletrobras, o Lula nem concorre. Gente, o Lula está com gás todo, é aí que ele vai, né, para as cabeças. Vocês não sabem que a gente trabalha no campo do desafio. E olha, historicamente, agora eu vou falar como historiadora que sou, né? A história é movimento, a gente junta forças, né? A gente viveu um período tenebroso da ditadura militar e conseguimos, os sindicatos foram destruídos. Por que veio a ditadura? A ditadura veio para isso. Nos primeiros anos do golpe, 10 mil sindicalistas foram atacados, alguns mortos, presos, tirados do sindicato, e sindicatos fechados. E a gente se rearticulou e nasce um Lula nessa redemocratização. Da onde é que veio essa força? Veio da força popular, veio de lideranças sindicais, dos movimentos sociais. E o que a gente fez? A gente criou a melhor Constituição. Sim, ela é incrivelmente, se a gente conseguisse colocá-la em prática, a gente viveria um país com dignidade para todos. Né? Então, essa a nossa tarefa histórica. A gente precisa retomar esse país, né? Tem esses desafios imediatos, como a Jandira acabou de dizer, mas a gente também precisa dialogar com a população. Jandira, você estava falando, me lembrei de Sindsaúde. Nos congressos de Saúde, o usuário está presente. É uma coisa muito interessante. Muito interessante e importante. O usuário está presente, participa de todo o congresso. Então, assim, em congresso de professor, a gente tem que ter espaço, né,
a gente não fala usuária, mas para a comunidade escolar. A gente precisa fazer esse diálogo, gente, né? E trazer mesmo, porque as pessoas vão entender que aquilo é delas e que elas precisam defender porque é delas. Rogério. Fro, eu quero apenas parabenizá-la, viu, pelo Fórum Sindical. Foi um prazer participar com vocês do debate. Vamos continuar a luta de resistência lá no Congresso Nacional. Ela tem 2 etapas, né? Tem a Câmara, depois tem o Senado. A situação no Senado está pior para o governo Bolsonaro. Na Câmara, ele fez uma aliança com o Centrão, então toma lá da cá, tá feio. Perderam a eleição do voto impresso e saíram cantando vitória, que tiveram mais votos do que estava anunciado. Tiveram uma grande derrota. Mas os votos que eles tiveram a mais é porque foi liberado 1 bilhão de emendas e foi distribuído entre os deputados para eles entregarem prefeitura, etc. Então, é a compra de voto, toma lá da cá. Então, essa aliança que eles fizeram entre o Centrão, o governo Bolsonaro e o tal mercado, né, que, na verdade, são as elites brasileiras com essa pauta privatizante, tem dado a ele algumas vitórias. Mas nós não estamos desesperançosos, não. Com a mobilização social, nós vamos ganhar, nós vamos derrubar essa PEC 32. Depois, ainda tem o Senado, onde tem uma CPI funcionando, nós precisamos de dar força a essa CPI. Ela tem desnudado, inclusive, a corrupção do governo Bolsonaro e colocado que o genocídio foi responsabilidade de Jair Bolsonaro e deste governo de genocidas que ele formou. Então, a luta de resistência está sendo feita. Nós precisamos de aumentar essa luta para que a pauta deles também não seja aprovada. É claro que no futuro nós vamos rever isso que eles fizeram, mas dá prejuízo. Então, é importante que a gente detenha, né, o máximo da desconstrução que eles estão fazendo. E a mobilização social faz isso. Não fosse a mobilização social, eles já tinham desconstruído as universidades públicas no Brasil. Isso era desejo do Bolsonaro desde o início, que os estudantes conseguiram, junto com os trabalhadores da educação e com o povo brasileiro, segurar as universidades enquanto autarquias importantíssimas, públicas, né, para o povo brasileiro. Tivemos a vitória do Fundeb, que eu coloquei, e mesmo a vitória do SUS, que durante a pandemia se manteve e se fortaleceu aos olhos do povo brasileiro. Então, a nossa resistência está valendo a pena. Quem diria, há um tempo atrás, que nós teríamos o Lula inocentado no Supremo Tribunal Federal e o Moro oficialmente reconhecido como juiz ladrão, que roubou a liberdade do Lula, e isso foi feito com a nossa resistência. Não fosse a nossa luta, não fosse a presença das pessoas e dos movimentos sociais todo dia no Paraná, gritando bom dia, boa tarde, boa noite, presidente Lula. Se não fosse essa resistência, eles já tinham entregue tudo. Então, nós temos condições de resistir, vamos vencer. Força na luta, um grande abraço, fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Pedro, querido. Oba, estava aqui abrindo o microfone. Bem, também, Maria, parabenizar aí por esse programa tão bonito, né, tão interessante, tem tanto conteúdo, né, essa dinâmica também, tão livre, né, com tanta liberdade que a gente tem de se manifestar. E dizer que, até dialogando só um pouquinho aqui, rapidamente, com esse companheiro que colocou aí o seguinte: se privatizar os Correios, a Petrobras, o Lula desiste. Não, eu não estou preocupado do Lula desistir, né? Agora, eu como brasileiro, eu como trabalhador, eu como militante, eu tenho uma preocupação em relação à responsabilidade que nós temos nesse momento. Porque se a gente não conseguir diminuir os danos que esse governo trouxe para esse país, e que nessa agenda ultraliberal de desconstrução mesmo, de destruição. O Bolsonaro disse no dia 19 de abril de 2019, lá nos Estados Unidos, eu não sei o que eu vi construir, agora desconstruir eu sei. E ele está nesse viés de desconstrução de tudo, né? Inclusive de desconstrução do próprio país, né? Não.
Então, nós temos essa responsabilidade política, nós, classe trabalhadora, nós estamos no ápice da luta de classe, de diminuir os danos. Porque se for feito, como se diz lá no Nordeste, o estrago que está aí anunciado, realmente o Lula é eleito, eu espero que ele seja eleito, já assumo aqui que sou petista, que vou fazer campanha para ele, vai ter muita dificuldade para reconstruir esse país. Não será nada fácil enfrentar os danos de uma emenda 95, enfrentar os danos de uma PEC 32, enfrentar os danos de privatização total. Então, vai ter muita dificuldade. Então, eu, como trabalhador, eu aposto nessa luta para a gente diminuir os danos e talvez a gente tenha uma administração no futuro, em 2022, com menos, bora dizer, menos problema para reconduzir esse país a um caminho saudável para a sua sociedade, para a sua população. Então, é com esse espírito que a gente conclui aqui, agradecendo a todos e a todas. Boa noite, fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Eu vou passar para o Ronaldo. Também na linha, né? Agradecer em nome do nosso presidente Cleide Moraes, de toda a nossa diretoria dos Sindicatos Bancários de Brasília, a você, Maria, ao Fórum Sindical, a todos aqui presentes, deputado Rogério Correia, a Mônica, o Pedro e a Jandira. E reforçar um pouco o que a Jandira falou, nós temos que ter, né, a luta constante. Luta constante. Eu falo para o pessoal, você não pode ter preguiça de um ato na rua, não. É na rua que se constrói, é falando com as pessoas, muito bem, a gente falou, falando com a sua base. E até, pessoal, em coisas simples. Na hora que você entrega uma cesta básica, você tem que falar para aquela pessoa o porquê que ela está naquela situação. Né? Você tem que alertar o povo, que às vezes a pessoa está numa situação tão vulnerável, né, que não consegue ver. Você tem que mostrar. É o papel seu social, não só nosso sindicalista, de todo trabalhador, trabalhadora, e não só trabalhador, trabalhadora, de todo cidadão. Né? Tem que mostrar isso. Então, é deixar aqui a importância da união, a importância do movimento de ir para as ruas. Eu estive nos movimentos excelentes, como a Jandira falou também, e os demais. O pessoal recuperou as forças, estamos prontos aí para fazer mais ainda, porque estava vindo a crescente, tem que crescer ainda mais. Né? Aqui em Brasília, ficam querendo cercear nosso direito de livre manifestação, não deixa a gente fazer balão, não deixa a gente ir com as nossas bandeiras, não deixa nem fazer os bonecos. A gente colocou um boneco lá do Correio, já veio os 5 carros da polícia lá para tentar impedir a gente. Sorte que os policiais foram até gente boa, deixou a gente fazer as filmagens com os nossos irmãos dos Correios. Mas é isso, né? O governo tenta calar o povo de todas as formas, e o povo não pode se calar. Por isso que eu digo, é todas as ruas. Ontem foi lindo, pode ser muito maior, e vamos fazer mais, pessoal. Tá bonito, estamos conseguindo, e como eu falei antes, não vamos deixar o Brasil se lascar, não. Temos poder para isso, o povo tem muito poder, e nós temos que ficar atentos e lutar, porque o Centrão não tem dono. O deputado Rogério pode falar melhor disso. O Centrão não tem dono. O Bolsonaro, ele deitou com a Anaconda. A Anaconda está deitada com ele está achando assim, poxa, está deitada comigo, então eu tô favorável. Nada, ela está medindo se já pode engolir ou não. E já está engolindo totalmente. Então é hora mesmo da gente ir para a rua, lutar e mostrar que nesse país tem um povo guerreiro, que brasileiro é muito guerreiro. Brasileiro é um povo que é também gentil, mas é muito guerreiro. E nós não podemos esquecer isso. Vamos para a rua e vamos somar aí. E muito obrigado pelo espaço, Maria, e todos os nossos companheiros que estão nos assistindo. Firmes à vitória. Vocês são sempre bem-vindos aqui, gente. Mônica, querida, e eu encerro com a Jandira.
Bom, eu também quero parabenizar o fórum, é tão importante esse momento aqui, é revolucionário, assim, fazer essa disputa, né, dentro desse espaço, assim, de comunicação, que a gente sabe que no Brasil tem uma série de artimanhas para a gente poder não conseguir chegar nas mentes e corações, e o fórum quebra essa bolha e faz esse trabalho maravilhoso em seu nome, assim, para você, Fro, agradeço toda a equipe do fórum por esse trabalho que nos ajuda aqui na nossa articulação sindical. Muito obrigada por nos colocar nesse debate. E eu quero repetir aqui as palavras da minha amiga Elineide, deputado Rogério Correia, que está aqui te agradecendo muito por você estar aqui conversando com os sindicalistas, porque é muito importante para nós que visitamos escolas todos os dias aqui dentro do Distrito Federal, conversando com a nossa categoria sobre o desmonte dessa reforma administrativa, está diante de uma pessoa que lidera aí uma frente ampla de defesa do serviço público, então é muito importante esse momento para nós, a gente agradece muito, agradeço aqui aos meus companheiros, aqui a minha companheira Jandira, e aos meus 2 companheiros aqui sindicalistas, que a gente está aqui nessa luta, e eu digo uma coisa para vocês, gente, eu nunca tive tanto orgulho de ser sindicalista, petista, feminista, como eu tenho nesse governo Bolsonaro, porque diante do que eu sou, né, mãe solo, mulher, diante de todos os obstáculos que eu enfrentei na minha vida, que o concurso público me emancipou, que a lei do Código Civil de Lula me ajudou a ultrapassar aí as barreiras que me oprimiam, dessa construção social do patriarcado, eu digo para vocês, eu nunca tive tanto orgulho de estar onde eu estou, porque seria incoerente se eu não estivesse aqui. E para finalizar assim, o meu boa noite para todo mundo, eu queria falar sobre a articulação que a Jandira trouxe sobre o trabalho sindical com o trabalho popular, porque existe a mazela do sistema, né, que faz com que a população fique dependente e não tem opção. Não tem opção, você vai discutir com um pai de aluno que ele não vai receber aquele voucher ali, ele está desempregado, não tem ninguém na família que está trabalhando, e você vai falar, não receba esse voucher não, porque aí você vai discutir o mérito da situação com quem está com a necessidade. E uma forma da gente fazer a população pensar as políticas para além da necessidade é fazendo essa conscientização da política na vida de cada um de nós para além da necessidade, e isso, trabalhar nos movimentos sociais é muito importante, fazer a gente chegar lá nas pessoas, naquilo que elas sentem. E aí, voltando aqui, eu estou lembrando de uma amiga que pediu para eu lembrar para vocês assim, imagina você ser uma professora aqui no Distrito Federal, a mulher, mãe, aposentada, porque aqui no DF, Rogério, a gente tem para as professoras aposentadas 2 tipos de alíquota. De 14% e 11%, né? Então, você imagina aí como que está o salário de uma mulher aposentada e o governo querendo colocar na cabeça das pessoas que as mulheres servidoras públicas são privilegiadas. Então, é isso, companheiros. É uma grande honra estar aqui entre vocês. Eu tinha que estar, era aqui mesmo. Muito obrigada, boa noite para todos e todas. Boa noite, Mônica. Jandira, querida. Bom, legal estar aqui com vocês, todo mundo que está aqui na live, que está acompanhando. Eu não consegui ver essas perguntas, eu acho que eu tinha que estar com alguma coisa ligada aqui que não está. Foi uma pena. Mas o que eu queria dizer aqui, finalmente, sabe, é que assim, a gente está vivendo um período de uma instabilidade imensa, né? Nossa, eu acho que a maior marca desse período é essa instabilidade, né? Então, o que hoje parece muito difícil, mas muito difícil mesmo, amanhã pode mudar. De amanhã é amanhã mesmo, semana que vem, na outra, né? Essas coisas, quer dizer, vão eclodindo e pode mudar e pode não mudar também, né? Mas, então, assim, nós temos que estar preparados para lidar com essa instabilidade. E acho que a gente só se prepara à medida que a gente vai firmando cada vez mais os nossos laços com o povo, né, com as nossas categorias, com a classe trabalhadora em geral, porque nós precisamos criar massa crítica, nós precisamos derrotar a PEC 32 agora, mas nós temos que acumular força, porque essa nossa luta em defesa do público, do serviço público, tá certo? Ela vai continuar. Eles vão continuar, nos atacando, né? Se a gente derruba agora, tá certo? Eles
se recompõe ali na frente. Então, nós temos que nos preparar para acumular força, que é para derrubar o Bolsonaro, mas é para derrubar o bolsonarismo, tanto o neoliberalismo quanto o neofascismo. Essas duas coisas ao mesmo tempo, tá certo? Porque se a gente não conseguir fazer isso, é verdade, né, que Lula sendo eleito em 22 vai ter muitas dificuldades, tá certo? Agora, é por isso que nós temos que investir todo dia e toda hora, né, nessa luta e no acúmulo de força, né? Porque o acúmulo de força é para hoje e é para amanhã, né? Nós temos que estar pensando nesse processo, tá certo? Para a gente, e não é fácil, né? Mas não é impossível, né? Não é impossível. Tá aí o Chile, tá certo? Tem uma constituinte, né? Que conquistou uma constituinte, que conseguiu eleger uma maioria popular, tá certo? E a luta vai continuar. Nós temos que criar as condições. Nós temos que criar as condições para a gente reverter esse processo. E a luta contra a PEC 32 faz parte disso. É parte fundamental, né, desse processo, né? Então, é isso. Assim, a gente tem que ter aquilo, né? É aquilo que sempre repetem para a gente, mas eu acho que a gente tem que lembrar disso todo dia, né? O otimismo da vontade e o pessimismo da razão. Né? Saber olhar as coisas, vai ter muita vontade, mas muita vontade de mudar o que está aí, né? E legal estar aqui com vocês hoje. Foi muito bom o debate, Fro, e esse canal é muito importante. Vamos todos nós prestigiar muito o Fórum Sindical, porque é um espaço que eu não conheço outro. Tá bom? Muito obrigada. A revista Fórum tem essa qualidade, né? Nasceu no Fórum Social Mundial, a revista Fórum está fazendo 20 anos, então tem esse compromisso, né, de trazer a pauta da classe trabalhadora para o debate. Eu gostaria de agradecer imensamente Ronaldo, Pedro, Mônica, Rogério, Jandira, todos que nos acompanharam, e lembrar um pouco, o Gabriel está aqui dizendo, e o Gabriel tem toda a razão, além de saber votar para presidente, tem que votar certo para o legislativo, né? Porque não adianta ter presidente e um congresso como esse. Então, assim, a gente nunca teve tanto centrão e baixo clero. A gente precisa voltar a ter representante da classe trabalhadora nesse congresso, né? Quantos professores a gente já conseguiu eleger, quantos bancários a gente conseguiu eleger, e agora, olha o que tem ali dentro, gente. Então, assim, é verdade. A eleição de 2022 tem que tirar Bolsonaro, obviamente, eleger um presidente comprometido com as causas populares, mas tem que eleger um Congresso comprometido com o povo. Aquilo ali é a casa do povo, não é a casa desse... Eu não quero nem usar uma expressão preconceituosa de classe, mas, enfim, aquilo ali é a varanda gourmet da elite brasileira, entendeu? Piorada, misturada com o quê? Com a bala, a Bíblia, né? A gente precisa eleger gente que realmente defenda os interesses do povo. E eu queria terminar, já que eu estou entre companheiros, né, nesse ano de centenário do Paulo Freire, com o esperançar, né? Eu acho que o esperançar de Paulo Freire nos inspira, porque não é essa esperança quieta, parada, de não fazer nada. É o esperançar olhando para a utopia, o esperançar sabendo que a gente pode mudar. E olhar para a América Latina como um todo. Olha só, a gente está se reconstituindo, né? A gente está... Bolívia sofreu um golpe, olha o que aconteceu agora, né? E a Bolívia é uma coisa tão maravilhosa, porque aquele paizinho tão pequeno e tão lutador. Na Bolívia, a primeira vez que o Evo foi eleito, gente, vocês estavam aqui perguntando se a gente consegue desfazer essas bolsonaristas. A gente consegue, sim. A Bolívia tinha se privatizado até nascente de água. E tudo voltou para o povo, né? O Rogério deu o exemplo da Marília, trazendo o quê? Hospital de novo, né? A gente pode fazer isso. Se a gente tem acúmulo de força, a gente pode. Então, até semana que vem. Muitíssimo obrigado por todos que nos acompanharam até agora e continuamos esperançando e lutando contra a PEC 32. Beijo, povo. Abraço. Tchau, Flor.
Tchau, pessoal. Fora o Bolsonaro. Tchau. Fora Bolsonaro.